Olá, turma de 2003 e 2001, mais uma aula de geometria que a gente tem tentado sanar um pouco as dificuldades, com a situação do coronavírus, mas tenho certeza que isso vai passar logo, tá? Isso aqui é uma correção dos exercícios que eu tinha passado para vocês e vai ajudá-los também a vocês fazerem os próximos exercícios que eu passei aí na plataforma, tá bom? Na página 83, a gente tem um triângulo retângulo, que isso aqui é uma revisão, de seno, cosseno e tangente. Para a gente encontrar o valor da letra, a gente tem que interpretar a figura olhando a parte de fora e a parte de dentro. 55 graus é a parte interna do triângulo, x é a parte externa e o 27 também. 55 está do lado esquerdo e o x do lado direito. Então, aqui é chamado de cateto oposto. O lado contrário ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. Não tem ninguém aqui. Logo, o 27 está próximo do ângulo, é o cateto adjacente. Então, a gente só tem cateto. Então, a gente vai usar o que? O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, o cosseno é o adjacente dividido pela hipotenusa, e a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tá? Aqui tem o seno de 55 e o cosseno. Então, a tangente de 55 graus é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Só que nós trabalhamos na aula passada que a tangente é o seno dividido pelo cosseno, que é o que tem no enunciado da questão. Então, seno de 55 sobre o cosseno de 55 é igual a x sobre 27. Porque, cateto oposto, cateto adjacente. Eu vou agora o quê? Substituir. Quanto que vale o seno de 55? 0,82. Sobre quanto vale o cosseno de 55? 0,57. Igual a x sobre 27. Depois é só multiplicar cruzado. Tá? 0,57 vezes x, só juntar. Igual 0,82 vezes 27 está aqui, deu 22,14. Dividido por 0,57, aproximadamente 39 centímetros. Como essa questão de múltiplas coisas, vocês têm que analisar aí qual é o número mais próximo, tá? Esse tracinho curtinho em cima significa aproximadamente. Agora, na questão 8, ele te dá o seno de 10 graus e o seno de 80. O seno de 10 graus, 0,17 e seno de 80 graus, 0,98. Tá? A gente tem as duas fórmulas. Seno de alfa é igual ao cosseno, entre parênteses, 90 menos alfa. É só trocar a ordem das letras. Quando começar com seno, termina com cosseno na fórmula. Quando começar com cosseno, termina com seno. No primeiro, ele está pedindo o cosseno de 10. Opa, começou com cosseno de 10. Qual das duas fórmulas eu vou utilizar? A segunda, porque a segunda, ela começa com o cosseno. Então, eu vou fazer as substituições. Tá? Peguei essa fórmula e joguei para cá. Cosseno alfa é igual a seno de 90 menos alfa. Eu vou substituir. O alfa é o ângulo. O ângulo que aparece aqui é quanto? 10 graus. Então, substituir. Tem alfa aqui e tem alfa aqui. Cosseno de 10 graus é igual a seno de 90 menos o alfa. 90 menos 10. Ou seja, o cosseno de 10 graus é a mesma resolução do seno de 80 graus. Então, o cosseno de 10 graus. Olha lá em cima quanto vale o seno de 80 graus. 0,98. Então, achei a primeira situação aqui. O cosseno de 10. Agora, eu vou achar o cosseno de 80. Vou usar a mesma fórmula, a segunda, que começou com seno, aqui também. Então, já joguei direto. No lugar de cada ângulo, botei o número 80, que é o ângulo correspondente que eu quero saber. Então, o cosseno de 80 é igual ao seno de 90 menos 80. Então, o cosseno de 80 é igual ao seno de 10 graus. Quanto vale o seno de 10 graus? Tem no enunciado da questão, que é o 0,17. Agora, ele quer saber a tangente de 10 e, para finalizar, a tangente de 80. A tangente é o seno dividido pelo cosseno. Então, quanto que vale o seno de 10? Está aqui, 0,17. Quanto vale o cosseno de 10? Está aqui, 0,98. Na hora de dividir, aproximadamente 0,17. Agora, a tangente de 80.
graus. É o seno de 80 dividido pelo cosseno de 80. Eu vou procurando o que eu já fiz para fazer as substituições correspondentes. Então, no lugar do seno de 80, quem vai entrar? É aqui? Não, aqui é o cosseno. Aqui também é o cosseno. Tem seno aqui e tem seno aqui. Então, quanto vale o seno de 80? 0,98. Vou substituir. Quanto vale o cosseno de 80? Não está aqui? 0,17. Então, vou dividir. Vocês podem perceber que eu só troquei a ordem. Ó, aqui era 0,17 em cima. Gente, de 80, eu fiz a inversão. Vai ficar 0,98 em cima, 0,17 embaixo. É só fazer a divisão. Como tem duas casas depois da vírgula em cima e embaixo, tira a vírgula e divide 98 por 17, que vai dar aproximadamente 5,76. Agora na questão 10, eu coloquei o enunciado todo. A partir de dois pontos A e B da margem reta de um cais, vê-se a proa C de um navio ancorado, tal que os ângulos CAB e CBA medem respectivamente 53 graus e 37, conforme mostra a figura. Ele quer saber a distância entre o navio e o cais. As informações que ele fornece, que a distância do ponto A até o ponto B são 200 metros, e fornece o seno e cosseno de cada ângulo, tá? Só que aqui a gente vai ter que fazer uma alteração aqui. Como vocês podem perceber, tá? O cosseno, ó, o seno de 53 0,8 e o cosseno de 53 0,6. Só que dentro do triângulo tem 53 graus e aqui é um 37. Quando não aparecer aqui, é um ângulo reto, porque a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo corresponde a 180 graus. Só que a gente vai ter que trabalhar também com outra situação, que são relações métricas no triângulo retângulo. Por quê? Ele quer saber uma distância. Quando a gente faz o teorema de Pitágoras, ou quando a gente vai olhar o triângulo automaticamente tem três lados. Só está aparecendo um aqui, tem que achar esse e esse lado aqui. A gente vai achar através do seno e do cosseno, tá? Botei aqui, ó, A, B e C. Por quê? A gente tem que ver cada distância ali do triângulo. Então, vou fazer do seno primeiro. O seno a gente sabe que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Seno de 53 graus, quem é o cateto oposto, tá? A 53, cateto oposto está aqui, vou chamar de B. Tá? Por que oposto? Porque o 53 está do lado direito e o B do lado esquerdo. Sobre a hipotenusa, que ela é contrária ao ângulo reto de 200 metros. Vou multiplicar cruzado. Ó, 0,8 vezes 200, se vocês quiserem, teoricamente tem uma casa depois da vírgula, não tem? Esquece isso aqui. Se você pegar o 200 e multiplicar com 8, vai dar 1.600. Só que tem uma casa depois da vírgula. É só retirar um zero que vira 160 metros. Então, essa distância aqui é 160, tá? Aí a gente vai lá e posiciona. Falta achar a outra medida, que eu vou chamar de C. Se eu já usei o seno, agora eu vou usar o cosseno. Cosseno de 53 graus é igual a C sobre 200. Porque o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Vou botar o C aqui. Tá? Só para uma representação. O que acontece? Quando eu falo palavra adjacente, significa proximidade. É a medida próxima ao ângulo, bem pertinho. Então, eu vou substituir. No lugar do cosseno de 53, vai entrar quem? 0,6, igual a C sobre 200. Multiplica cruzado de novo, vai dar 120. Acabou? Não. Falta achar quem? A distância que está sendo pedida entre o navio e o cais. Tá? Como que a gente vai fazer isso? Nós temos os três lados do triângulo. Nas relações métricas, a fórmula que tem 4 letras é B vezes C igual a vezes H. B e C são chamados de catetos, A é chamado de hipotenusa e o H é a altura. Para facilitar aqui, eu joguei o A vezes H aqui na frente. Por quê? Vai ficar mais fácil para fazer a substituição, porque é uma equação do primeiro grau. Falta achar o valor do H, porque o A a gente tem, o B a gente tem e o C a gente tem. Como nós encontramos o B e o C? Através do seno e do cosseno, tá? Então, no lugar do A vai entrar o 200, que é a hipotenusa. 200H igual 160 vezes 120.
Se vocês tiverem dúvida, pega o 16 e multiplica com 12, dá 192. Tem 2 zeros aqui, eu vou acrescentar no final. Ficou 19.200. Na hora de dividir, eu tenho 2 zeros aqui, ó. Corto um daqui, um daqui. Um daqui, um daqui. 192 dividido por 2, 96 metros. Tudo bem? Agora na página 85, ele dá o seno, ele quer o cosseno e a tangente do alfa. Só que ele dá só isso aqui, a figura foi eu que criei para explicar para vocês. Nós sabemos que o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é sempre o maior lado de um triângulo retângulo. Então a hipotenusa é 25, tá? Esse aqui é o cateto oposto e botei o ângulo aqui, ó. Ângulo do lado direito, 24 do lado esquerdo. Cateto oposto. Hipotenusa a gente não tem um cateto adjacente. Para achar o cateto adjacente, né? A gente só tem dois lados do triângulo, tem que achar o terceiro. Teorema de Pitágoras. Então, ó, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Professor, mas por que tem que fazer isso? Porque eu tenho que achar o cosseno do alfa e a tangente, que o exercício me pede isso. Como é que eu vou achar o cosseno, né? O cosseno se eu não tenho cateto adjacente, né? Como é que eu vou achar a tangente se eu também não tenho cateto adjacente? Só tenho o oposto e hipotenusa. Então eu vou substituir, ó, o maior lado é 25. Então, ó, 25 ao quadrado igual, vou chamar isso aqui de B e isso aqui de C. Aí eu botei o C direto aqui, tá? 25 ao quadrado, 25 vezes 25, 625. Só organizei aqui a equação. C ao quadrado mais 24 ao quadrado, 24 vezes 24, 576. Cai numa equação. O que é letra fica antes do sinal de igual, o que é número fica depois. C ao quadrado igual a 676. Perdão. Deixa eu consertar aqui, gente. Tá? 625 menos 576, que vai dar 49, tá? Quando tem expoente 2 aqui, ele muda e vira raiz quadrada. Raiz quadrada de 49, 7. Achei o terceiro lado. Depois que eu achar o terceiro lado, que eu vou achar o cosseno. Por quê? O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Lembra que eu falei que adjacente significava proximidade? Então, ó, é o 7, que é o adjacente, hipotenusa, 25. E a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente em relação ao alfa. Ó, oposto, adjacente, 24 sobre 7. A questão 13, só coloquei os resultados, não tinha necessidade de cálculo, é só vocês olharem na tabela no livro de vocês. E na página 89, ele está pedindo para calcular, nos exercícios contextualizados, tá? A altura do balão. Então, desenhei um triângulo, tem uma parte da figura aí, ela não está fechada no livro de vocês, eu fechei. Aí a gente vai saber se é seno, cosseno ou a tangente, depende do posicionamento, ó. 53 do lado esquerdo, x do lado direito. Então, esse aqui é o cateto oposto. E o maior lado do triângulo é hipotenusa. Então, o cateto oposto sobre hipotenusa é o seno. Seno de 43 graus, não, de 53 graus é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. No enunciado da questão tem aí o valor do seno, do cosseno e da tangente. Então, o seno de 53 é 0,8 igual a x sobre 40. Multiplica cruzado, 32 metros. E para finalizar, ele quer saber o comprimento da escada. O comprimento da escada, o x, é oposto ao ângulo reto. Então, aqui está a hipotenusa. 78 está próximo do ângulo. Então, é o cateto que é adjacente. Então, é o cosseno, que é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cosseno de 67 também tem no enunciado do exercício, que é o 0,39, igual ao adjacente, que é 78, sobre o x, tá? Aqui a gente multiplica cruzado. 0,39 vezes x é só juntar. Aí depois pega o 78 e divide por 0,39, 200 centímetros. Só que a pergunta está sendo feita em metros. Nós sabemos que 1 metro tem quantos centímetros? 100. Então, 200 centímetros tem quantos metros? 2 metros. Tá? Espero que vocês tenham entendido aí. Tá? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Um abraço, fique com Deus. Valeu!